Washington está aumentando drasticamente as apostas bem debaixo do seu nariz. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, informou que militares americanos destruíram outra embarcação ligada a narcoterroristas venezuelanos. A história não trata da guarda costeira ou prisões com provas, e sim do uso da força por um procedimento expresso, o que muda completamente o cenário. Por que Trump está abrindo agora uma frente de guerra no Caribe? Como isso se relaciona com seu próprio estilo de dureza, com ressalvas na Europa, e o que isso significa para Caracas? Vamos analisar tudo isso com base nos fatos. Meu nome é Alexei Petty e antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal do YouTube, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo, lá publicamos notícias em tempo real, assim que chegam. Os militares americanos destruíram o segundo navio com narcoterroristas da Venezuela. Foi o que declarou hoje o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, especificando que no final de agosto o primeiro navio foi afundado de maneira semelhante. Depois disso, a Casa Branca passou a criar um grupo de trabalho interinstitucional para, citando, desenvolver novas regras de uso da força contra alvos marítimos ligados aos cartéis de drogas. O jornal New York Times informou hoje que o presidente Trump já em agosto assinou uma diretriz ampliando os limites para ataques das forças navais e aéreas dos Estados Unidos da América contra embarcações ligadas aos cartéis, caso estas ignorem as ordens de parada. Paralelamente, a mídia especializada registra o aumento da presença, desde a guarda costeira até patrulhas aéreas. O Military Times acrescenta algo importante. Nas últimas semanas, os Estados Unidos da América aumentaram significativamente o patrulhamento e a interceptação no Caribe, citando o risco crescente das redes de narcotráfico com base na Venezuela. O contexto dessa notícia é muito importante porque as relações entre Washington e Caracas têm oscilado bastante nos últimos anos. Desde tentativas de acordos de petróleo em troca do alívio de sanções até retrocessos bruscos devido à política de Nicolás Maduro. Na região, antigos enredos, rotas da cocaína da Colômbia e do Peru há muito passam pela Venezuela rumo à América Central e Caribe. Se antes a natureza da operação dos Estados Unidos da América era predominantemente policial, agora ela, obviamente, está passando para um modo de defesa rígida das comunicações marítimas com o uso de força militar. E para Trump, isso também é uma questão de imagem, mostrar que aqui está a minha frota, aqui estão minhas regras. Bem, ao contrário da suavidade dos antecessores de Trump na agenda regional, por que tudo isso para a Casa Branca justamente agora? O principal motivo é interno. Nos Estados Unidos da América, crime e drogas são temas explosivos na política. Qualquer presidente que apresenta resultados na forma de navios de drogas destruídos ganha pontos com sua base. Tipo, nós não ficamos só falando, nós agimos. Embora hoje o Trump tenha cometido um erro, sabe? Quando perguntaram ao Trump o quão legal é simplesmente destruir navios no Caribe. Trump declarou que nos Estados Unidos da América 300 milhões de pessoas morreram por causa das drogas só no ano passado, né? Ou seja, quase toda a população dos Estados Unidos da América. Citação do Trump: drogas ilegais que estavam no barco, drogas que são enviadas para o nosso país e o fato de que 300 milhões de pessoas morreram no ano passado por causa das drogas, é isso que é ilegal. Bem, só para constar, em 2024 toda a população dos Estados Unidos da América era de quase 342 milhões de pessoas. Pela lógica do Trump, se 300 milhões morreram por drogas em 2024, os Estados Unidos da América teriam 642 milhões de habitantes. Bom, enfim, vocês entenderam. Qual o segundo motivo externo para os Estados Unidos da América agirem agora? Diante das críticas pela falta de decisão na Europa em relação às sanções contra a Rússia, para Trump é útil demonstrar força onde os riscos são menores e as leis são mais flexíveis. Porque no direito internacional, operações navais contra navios suspeitos de contrabando são permitidas. Mas normalmente isso significa parar, inspecionar, prender. Agora o gatilho acelerado não parou, afundou. Não é uma violação direta da lei, mas é uma área de interpretações ambíguas, como registrar uma suspeita razoável e a negligência das exigências legais. É aqui que surge a diretiva mencionada do New York Times. Os militares dos Estados Unidos da América receberam mais liberdade para agir de acordo com a situação operacional. Mas existem interpretações ambíguas para contornar o direito internacional, e é isso que Trump aproveita. E assim, ele demonstra força. O que a Venezuela responde?
Diz que a agressão dos Estados Unidos da América ataque a soberania e acusa mentiras sobre narcoterrorismo. Mas Caracas aqui não está em uma posição de confronto direto no mar. A frota é antiga, os recursos são limitados, o apoio dos aliados é mais político do que prático. Sim, Maduro pode chamar conselheiros russos e iranianos para aparecer na foto, falar alto sobre exercícios militares conjuntos com os russos, mas um confronto militar com os Estados Unidos da América terminaria muito mal para ele. Assim, a verdadeira aposta da Venezuela está no campo informacional e jurídico. A Venezuela está focada em acusar os Estados Unidos da América de afundar navios civis sem julgamento. Diz, não era navio nem embarcação de cartel de drogas e sim civil. A Casa Branca, obviamente, vai se manter firme. Isso vem da versão rígida sobre resistência armada e conexão com os cartéis. Em discussões assim, vence quem possui melhores vídeos, áudios, interceptações e registros de navegação. Os Estados Unidos da América, tradicionalmente, são muito bons nisso. Como isso se encaixa no quadro global do Trump? Agora é que fica interessante. Sobre a Rússia, sanções só se a Europa recusar o gás e o petróleo russos e só se impor tarifas contra a China. Sobre a China, que os aliados aumentem as tarifas e aí veremos o que fazer. Sobre a Venezuela, atacamos de imediato e afundamos os navios, destruindo tudo. À primeira vista parece duplo padrão, mas politicamente faz sentido. No Caribe, os Estados Unidos são a única potência dominante. Os riscos de escalada são mínimos e o equipamento não há nenhuma dependência da Venezuela. Na Europa, tudo é mais complicado. Aliados, energia, grupos de influência interna. Por isso, há firmeza com ressalvas na Europa e firmeza sem ressalvas em relação à Venezuela. Mas, na verdade, esse estilo tem um efeito colateral. Os aliados percebem que o presidente dos Estados Unidos da América escolhe o terreno onde se sente confortável e evita aqueles onde teria que pagar algum preço. Para Varsóvia e Kiev, isso indica que devem confiar em si mesmas e na Europa, não em uma solução rápida de Washington. Existem riscos para os Estados Unidos da América? Sim, existem. Em primeiro lugar, erro de identificação. Se você afundar o navio errado, vai ter um escândalo internacional e toda a estrutura do narcoterrorismo como alvo legítimo vai por água abaixo. Em segundo lugar, resposta de assimetria. É importante notar que cartéis não são um Estado e ignoram as leis da guerra, atacam infraestrutura costeira, subornam portuários e explodem depósitos com facilidade. Em terceiro, a intervenção de terceiros como Cuba, Nicarágua e Irã, que sabem transformar incidentes locais em grandes tempestades políticas. E sim, a Venezuela não perde a chance de jogar a carta da agressão americana na Organização das Nações Unidas e em quaisquer outras organizações regionais. As vantagens são claras. Em um mês, os Estados Unidos já ergueram a estrutura. Inclui reforço das patrulhas aéreas, coordenação com a Guarda Costeira da Colômbia e República Dominicana e atualização das regras de uso da força. Para os cartéis, essa é uma nova realidade. Submarinos de pobre, lanchas rápidas e navios de carga agora correm o risco de serem afundados instantaneamente, não apenas presos. Isso encarece a economia das rotas. Medo e capitães custam mais, a logística demora e qualquer aumento fecha rapidamente as rotas naturalmente. Conclusão: a história dos navios de drogas afundados não é episódica. E isso é uma estratégia. Trump mostra que tem áreas onde está pronto para agir sem longas consultas. Isso não é sobre a Venezuela em si, é sobre a demonstração de uma abordagem. Estou pronto para agir com força onde isso for seguro para nós. Mas a imagem é poderosa. Trump, sozinho, com punho forte, luta contra os cartéis de drogas, mas apenas onde não haverá resistência. Politicamente vira pontos em casa. Operacionalmente interrompe rotas dos cartéis. Geopoliticamente surge aos aliados a pergunta: onde está sua determinação? É um paradoxo. Quanto mais os Estados Unidos da América atacam navios de drogas no Caribe, mais silêncio há na Europa sobre sanções à Rússia. Isso é o chamado name dropping, entendido perfeitamente em Varsóvia e Vilnius, sem tradução, e tenta abafar um assunto com outro. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Cuidem-se. Tchau a todos.